1 Samuel, capítulo 15. Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei a Amaleque por aquilo que fez a Israel, quando se lhe opôs no caminho ao subir ele do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e o destrói totalmente com tudo o que tiver. Não o poupes, porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de infantaria e mais 10.000 dos de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs uma emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide, retirai-vos, saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com os filhos de Israel quando subiram do Egito. Retiraram-se, pois, os queneus do meio dos amalequitas. Depois Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, o rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam a Agag, como também o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais engordados, dos cordeiros, e a tudo que era bom não quiseram destruir totalmente, porém a tudo o que era vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. E Samuel madrugou para encontrar-se com Saul pela manhã. E foi dito a Samuel: Já chegou Saul ao Carmelo, eis que levantou para si uma coluna, e voltando passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel ter com Saul, e Saul lhe disse: Bendito seja do Senhor, já cumpri a palavra do Senhor. Então perguntou Samuel: Que quer dizer, pois, este balido de ovelhas que chega aos meus ouvidos e o mugido de boi que ouço? Ao que respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo guardou o melhor das ovelhas, dos bois, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímo-lo totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu, pois, Samuel: Embora pequeno aos teus próprios olhos, porventura não foste feito o cabeça das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel, e bem assim te enviou o Senhor a este caminho, e disse: Vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então respondeu Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho do qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas e bois, o melhor do anátema, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Samuel, porém, disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o entender do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Samuel, porém, disse a Saul: Não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel.
E, virando-se Samuel para ir, Saul pegou-lhe pela orla da capa, a qual se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Ao que disse Saul: Pequei, honra-me, porém agora, diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, e volta comigo para que eu adore ao Senhor teu Deus. Então, voltando Samuel, seguiu a Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: Trazei-me aqui a Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, e disse: Certamente já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou a mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa a Gibeá de Saul. Ora, Samuel nunca mais viu Saul até o dia da sua morte. Mas Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver posto Saul a rei sobre Israel.